Aí a gente pensa, por que então se fazia missa no latim? Para que o povo não entendesse. O que será? Por que será? Aqui a gente viu que o idioma latim foi formado através desses outros já dito, e que agora vamos falar quando foi que esse idioma ele foi divulgado. Por que então ele não aparece assim que ele foi feito no século 6 ou 5 antes de Cristo? Vamos lá. Foi preciso a Igreja Católica fazer um pronunciamento. E nesse pronunciamento, a Igreja Católica, ela institucionalizou a cobrança do dízimo. Vai piorar mais ainda a história. A Igreja Católica institucionalizou a cobrança no Concílio de Macon em 585, estabelecendo a quantia de 10% das posses dos fiéis. Mas foi Carlos Magno, rei dos francos, que expandiu a prática conforme alargava seu império no século IX. Difundia a cobrança nas regiões conquistadas. Com o tempo, os governos entraram na jogada. A igreja permitiu reis a cobrarem o dízimo mediante o compromisso de expandir a fé cristã. Mas agora seria também dinheiro, gente. Entenderam agora? O latim, ele agora é divulgado pela Igreja Católica com a cobrança que já vinha sido praticado pelos judeus. Lembrando, tem vídeos já nesse canal falando sobre dízimos. Dízimo nunca foi para pessoas não judias. O dízimo era cobrado, era entregue aos levitas. Mas quem entregava esses dízimos? Digamos, eu vivia naquela época dos dízimos, e eu tinha propriedades, eu era um agricultor. Então eu tinha, digamos, 100 famílias trabalhando nas minhas propriedades, ou na sua propriedade. Então, uma vez por ano, eu entregava esses dízimos e ia para Jerusalém entregar lá no templo. Tem um vídeo explicando passo a passo. Os meus funcionários, minhas 100 famílias que trabalhavam comigo, não entregava nada. Só eu que lucrava com aquelas pessoas que trabalhavam. Eu entregaria o dízimo uma vez no ano, porque eu era o patrão deles. Hoje em dia, esses pastores, esses líderes religiosos que se denominam apóstolos, bispos, pastores, mercenários da fé, eles cobram todos os dias, todas as horas, todos os minutos dízimos. É uma fome insaciável, cães gulosos. Dízimo nunca foi em dinheiro, principalmente para pobre, mas sim quem tivesse recursos, como propriedades lá em Jerusalém, lá em Israel, e colhia e uma vez no ano levava. Isso se chama o dízimo trienal.
E tinha o dízimo, que era a cada 3 anos. Entregava-se uma vez só a cada 3 anos. Mas nunca era em dinheiro. Já existia dinheiro naquela época, mas sim em alimentos. E hoje se cobra dos coitados, dos pobres, todos os dias, até a última moeda que ele tiver no bolso ou na carteira. Pois é, meus irmãos, dízimo nunca foi cristão. Dízimo é bíblico para os judeus. Dízimo nunca foi cristão. Me mostre uma passagem que o apóstolo Paulo instituiu o dízimo, mandou entregar dízimo. Você não vai encontrar. Mas esses mercenários da fé, hoje, eles só falam em dízimo. Então aqui a gente já viu que a Igreja Católica, ela fez isto. Aí eu pergunto, como fica então a passagem de Abraão e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, Gênesis capítulo 14, versículo 20. Mentira, ele nunca entregou dízimo. Mas irmão, mas aí diz que ele entregou. A religião faz isso. Se eles colocarem esse nome na Bíblia, que não existia, quais serão os outros nomes que não existiam que tem? Se eles colocaram um, quem vai confiar mais? Nunca existiu esse nome na Bíblia, no Antigo Testamento. Então aqui a gente vê que Abraão entregou o dízimo. Agora vamos ver de onde foi esse dízimo que ele entregou. Nesse mesmo percurso de Abraão, ele estava vindo de uma guerra, que ele foi lá guerrear e resgatar a família de Ló, e trouxe as riquezas que ele pôde pegar do jeito todinho que ele batalhou, com seus 318. E aqui a gente vê uma prova que Abraão não deu nada dele, e sim do que era dos outros, que ele pôde pegar dos outros. Esses vídeos religiosos dizem, olha, Abraão deu o dízimo de tudo. Mentira de vocês e dele. Abraão nem disse isso. E o rei de Sodoma, que se chama Bera, pode pesquisar. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas e os bens ficam para ti. Abraão estava com toda a riqueza do rei que ele pôde pegar. O rei disse, não quero não. Eu não quero a riqueza. Eu quero só minha família, se ele trouxe. Os meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, que vivem comigo, que você trouxe como escravo. Ele se humilhou a Abraão, o rei Bera de Sodoma. Conheço um pouco daquela região, pois Deus fez um grande milagre na minha vida, me levou para 10 países, Israel 3 vezes. Conheço alguns países daquele continente, da Europa, da Grécia. E pesquisa um pouco sobre isso. E aqui a gente já passeou pela Bíblia. E vendo algumas histórias antigas. Mas como é que eu posso provar que Abraão não deu dinheiro dele? Está na Bíblia, pessoal. Está na Bíblia. Vamos lá. Considerai, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de todos os despojos. Despojos de guerra. Aonde está? Vamos lá. Hebreus capítulo 7, o versículo 4. Aqui está. Abraão não deu nada a Melquisedeque que fosse dele. Digamos, se Abraão foi para guerrear, você acha que Abraão levou baús de ouro, de diamantes para a guerra? Ele levou a fortuna dele para a guerra. Aí na volta encontra Melquisedeque e dá a riqueza de Abraão a ele. Não, Abraão levou os seus guerreiros
os seus 318, guerreou e trouxe a fortuna dos reis, mas aqui só mostra um, a Bíblia só fala de um, que é o rei Bera. O rei Bera se humilhou a ele e pediu que devolvesse as pessoas, e disse, olha, fica a fortuna para ti. Mas continuando no mesmo capítulo 14 de Gênesis, Abraão diz que não vai aceitar a fortuna do rei, para que depois diga que ele enricou com o dinheiro do rei. Ou seja, Deus trabalhou no coração de Abraão, assim acredito. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que foi preciso 3 idiomas para poder sair o idioma latim, para poder formar o nome dízimo, e que esses idiomas foram expandidos depois, e que agora nós temos aqui provas que o dízimo nunca existiu no Antigo Testamento. O nome não. O nome não existiu. Apenas esses mercenários da fé, eles ficam tentando de todas as maneiras, esses larápios, esses que se dizem apóstolos, tudo mentira. Vocês são enganadores da fé, pegando até as últimas moedas desses coitados, enganando eles. Pessoal, nunca entregue dinheiro a pastor desonesto. Se o seu pastor, ele não presta conta de tudo, não entregue uma moeda a ele. Pois aqui em Pernambuco tem muitos pastores milionários com os dízimos e as ofertas. Pois é, meus irmãos. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês. É só pesquisar. Tudo que eu falei. Pesquisem. E tire a prova você mesmo se não está acreditando nisso. Pois é, meus irmãos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta, deixe comentário se quiserem. E se tiverem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em poder tirá-la, se assim eu souber da resposta. Fique todo santo a paz do nosso Senhor Jesus. Amém.